Vamos ver aí até onde que a gente consegue avançar em função dessa revisão que a gente teve. Eu não estava esperando, mas ela é muito importante. Conforme for, a gente vai seguindo suave. Conforme for, a gente volta nisso, a gente termina na aula que vem. O que a gente vai fazer hoje? Então, nas duas últimas aulas, a gente olhou a questão das curvas paramétricas, que a gente acabou de fazer um resumo da curva interpolada, curva de Hermite e curva de Bézier. Só que aí, a curva de Bézier ela era uma solução boa, vamos falar assim. Tanto é que, voltando ali, o Inkscape, que é aquela ferramenta que eu trouxe para a aula, motivar toda essa questão de curvas, eles usam a curva de Bézier. Só que existe um quarto método, que ele fornece uma solução um pouquinho melhor, uma suavidade um pouquinho melhor do que a curva de Bézier, só que ele é um pouquinho mais caro. E algumas ferramentas gráficas, elas incorporam esse método, que é o método de B-spline, né? Que alguns aí já devem ter ouvido, porque na verdade o spline ele é uma ferramenta matemática que é utilizada para aproximar valores, e você tem várias aplicações na matemática. Então a gente vai ver esse terceiro método, esse quarto método, e aí a gente vai ver como que a gente pode efetivamente renderizar as curvas. Porque até agora a gente está falando de representação de curvas. Depois a gente vai falar da renderização. Isso que a gente vai cobrir essa aula. Na próxima aula a gente vê como que a gente pode fazer a conversão entre diferentes métodos e fazer a renderização de superfícies. Então tá. O que é o B-spline, né? Como que funciona esse método? Na verdade, o B-spline ele é uma generalização das curvas de Bézier. Se a gente volta na última aula, a gente falou que a curva de Bézier ela tem uma propriedade. Na verdade, a gente tem a curva de Bézier ela está sempre dentro, né, contida num polígono que é o polígono convex hull. E que, na verdade, a curva de Bézier ela foi derivada de um polinômio bem complexo. Era um polinômio que tinha uma razão com os fatoriais, que era o polinômio de Bernstein. Polinômio de Bernstein. Se você voltar lá na aula, se você voltar no outro slide, você vai ver que tem um polinômio gigante logo no final da aula. E que eu apresentei ele só para que eu falei assim, olha, na verdade a curva de Bézier ela foi derivada desse polinômio, seguindo a mesma metodologia ali que a gente utilizou para derivar as outras curvas. Eu não fiquei muito preocupado com matemática não, mas eu só queria que vocês pegassem o conceito. Na curva B-spline, é exatamente essa que é a ideia, só que ele pega aquele polinômio e constrói como se fosse uma relação recursiva para o polinômio. E aí ele traz de volta os pontos de controle para a jogada. Ele não fala que dois pontos de controle são por onde passa a reta e os outros dois são aproximações da tangente, mas é como se fossem os quatro pontos de controle, eles estivessem justamente descrevendo esse polígono complexo que é o complex hull. O que tem que ser entendido? É que a B-spline, ou basis spline, que chama, tem 4 pontos de controle, e esses 4 pontos de controle vão controlar a curva com base justamente nesse tal do convex hull. O legal dessa representação é que a gente pode ter uma continuidade maior, então a gente tem uma suavidade maior para fazer a composição dos nossos segmentos. E mesmo quando a gente utiliza a função cúbica, onde a gente tinha o problema da continuidade da nossa continuidade da derivada, quando a gente vai ligando as curvas, a gente resolve, porque a gente pode adicionar pontos de controle que não descrevem o polinômio, mas são pontos de controle extra. A gente aumenta a precisão da curva sem aumentar
o grau do polinômio que a gente está usando. Isso que a gente tem que entender. Então, isso aqui que é o importante da B-spline. Então, a gente consegue... Opa! A gente conseguimos aumentar a suavidade usando o mesmo grau de polinômio. Porém, se a gente aumenta a suavidade, a gente tem um pequeno problema, que é a gente vai aumentar relativamente o custo computacional, né, para aquele polinômio. Gente, ok em linhas gerais, o que significa o B-spline? Coloca ok aí para mim. Quero mais 3 OKs aí para seguir. Ó. Tá. Por que eu estou falando pro ok? Porque assim, os próximos 5 slides são um pouco chocantes. Porque os próximos 5 slides têm uma matemática pesadíssima, que eu não estou aqui com o intuito de demonstrar as fórmulas matemáticas e, tipo assim, ir muito a fundo nisso. Quem tiver interesse, depois dá uma olhada e tal, no livro, texto, tem todas as formulações matemáticas, mas o que eu vou discutir nos próximos slides são os princípios por trás das fórmulas e derivações matemáticas que a gente vai ver, ok? Então tá. Então a gente já viu que na B-spline a gente tem essa relação aí da curva cúbica, a B-spline cúbica, sendo descrita por 4 pontos de controle. E aqui a gente tem justamente isso, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem a nossa representação matricial da nossa curva da nossa curva B-spline cúbica. Essa representação matricial aqui, ó, isso aqui era a nossa representação matricial. Aqui é a nossa representação matricial. Essa matriz MS aqui é justamente a matriz que varia de uma representação para outra. Então a gente continua tendo os nossos 4 pontos de controle, que são esses caras aqui. Perceba que a nossa curva agora ela não está passando pelos pontos de controle, ela está dentro daquele convex hull. Na próxima slide vai ficar mais claro o que é o convex hull, mas o convex hull é como se fosse um polígono formado por isso aqui, ó. E ela está dentro do convex hull. Esse polígono ele tem uma propriedade, entende? Que ele atende às equações recursivas lá que usam Bernstein. O lance é que tem essa representação matricial e a gente viu uma outra representação que era a representação com funções de blending, funções de mistura, que era o mesmo jeito de representar a mesma curva, representação por funções de mistura, blending. Então, a representação matricial, o MS ali, ele está justamente essa matrizinha aí. Então, lá no seu programa, quando vocês estiverem fazendo o próximo trabalho, é justamente para você ter uma mudança de um método para outro, né? Você quer usar um método ou outro, é claro que os parâmetros, né? Porque o parâmetro ali são os 4 pontos. O parâmetro na curva interpolada são 4 pontos que a curva passa por eles. É claro que os parâmetros mudam, e por isso que a gente vai estudar a conversão entre esses métodos. Mas além dessa questão que muda, o que muda aí é somente essa matriz de interpolação, a matriz de interpolação, a representação matricial de cada um dos métodos. E a função de blending, que a gente também viu para cada um dos métodos, era um vetor, justamente essa daqui, que é um vetor coluna, que tem justamente quais seriam os polinômios que, quando eles são compostos, né, quando a gente faz toda essa aglutinação desses polinômios, a gente tem como resultado a nossa curva.
E se a gente plota, né, cada um desses polinômios num gráfico, a gente consegue visualizar qual que é a suavidade de cada um dos polinômios e realmente ver qual que é a suavidade do método, certo? Aqui, justamente, tá essa propriedade da envoltória convexa, que é o convex hull, que a gente vê que na B-spline, os 4 pontos de controle justamente estão definindo o nosso convex hull. E aqui a gente tem a nossa curva que está sendo plotada. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Na questão da ideia do B-spline, o que a B-spline está fazendo? Quem tem dúvida, comenta aí para mim. Tá tranquilo? Então tá. Quando a gente viu para os outros métodos que a gente queria fazer ali, a gente viu primeiro como que a gente faria as curvas e a gente viu que para cada um dos métodos era capaz da gente utilizar os métodos para expressar uma superfície tridimensional, por exemplo. E para cada um dos métodos a gente só replicou isso para o 2D. Então vamos ver como é que a gente faz isso para o B-spline. Então o B-spline, quando a gente está no 2D, a gente está falando de um convex hull, de um polígono que envolve a curva. Quando a gente está falando de uma superfície, a gente vai ter uma forma 3D que faz o envoltório daquela superfície. E no caso aqui, essa superfície aqui ela é dada por esses 4 pontos de controle que constroem uma malha 3x3. E a nossa superfície ela é somente esse cara aqui, esse pedacinho da malha que está justamente ali apontado. O que é importante aqui da gente ver dessa construção 3D é que quando a gente tem uma construção nessas duas dimensões, a nossa forma matricial da nossa superfície B-spline, né, um retalho B-spline, a gente vê aqui que a gente tem as duas representações matriciais, tá vendo? Que é justamente aquela matriz que a gente viu ali atrás. Repare que uma das representações é o inverso, né? Então eu vou apagar aqui só para ficar aqui. Isso. Essa daqui é o inverso, não. A transposta, né? A matriz transposta. E esse U e V aqui são justamente a variação dos parâmetros, porque na nossa curva paramétrica, a gente tem um parâmetro que varia de 0 e 1. Quando a gente tem um retalho paramétrico, uma superfície paramétrica, a gente tem 2 parâmetros, cada um deles variando entre 0 e 1. E aqui a gente tem justamente como que a gente expressa esse retalho. Então a gente tem a função de blend em relação ao parâmetro U, em relação ao parâmetro V, vezes cada um dos pontos de controle que estão justamente definindo esse superfície de convex hull, a gente pode falar assim. Tá certo? Então essa é a extensão para o 3D. No trabalho, vocês vão ter que trabalhar só com a parte 2D, tá bom, gente? A gente não vai olhar 3D não, porque isso aí ia exigir um pouco mais de tempo. Tá? Mas é bem importante vocês entenderem como que a gente estende. A extensão ela é justamente feita adicionando um outro parâmetro ali na nossa descrição da nossa superfície. Tá ok, gente? Perguntas? Não tô achando que tá ok, não. Quem que tá com dúvida, comenta aí pra mim. Ó, o João tá perguntando.
Entendi. A internet caiu. Gente, pra quem que tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Comenta aí pra eu estar tranquilo pra eu avançar um pouquinho. Se não tiver tranquilo, fala o que não tá tranquilo. Estão me ouvindo? Beleza. O Pedro tranquilo. O símbolo T aqui. Símbolo T. O que significa esse cara aqui, ó? Tá elevando, Rayana? Isso aqui quer dizer que que é a transformada. Que é transformada, não, que é a transposta. Isso aqui é a matriz transposta. É quando você pega a matriz e deita ela. Matriz transposta. Ok? Então aqui é você pegar o vetor U, que é o vetor U, ele é um vetor linha, aí você vai transpor ele, aí ele vira um vetor coluna. E aí você vai lá e multiplica pela matriz que a gente viu no outro slide, vezes o vetor de pontas de controle, vezes a transposta da matriz que a gente viu no outro slide, vezes o vetor V de parâmetros, que é um vetor linha. Isso aí tudo é para você calcular qual que é o seu ponto naquela sua superfície. E aí você vai variar o parâmetro U e V para... Isso aí é a representação. Entendeu? Beleza? É meio medonho, a matemática é um pouco medonha, mas só que é abstrair assim um pouquinho, tá bom, gente? Bom, então eu vou seguindo, não vamos ficar chocados nos próximos slides, tá bom? Porque o negócio é o seguinte, a gente pode pegar, até agora a gente estava falando de curvas. E aí eu falei assim, mas a gente pode usar essas tais de equações paramétricas para a gente fazer representar figuras mais complexas. Por exemplo, eu falei elipse, circunferência, né? E, na verdade, a gente pode. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que estender as splines para, em vez de utilizar os pontos de controle eles são igualmente espaçados na nossa curva ali, esses pontos de controle a gente, na verdade, pode chamar eles de knots, que é K-N-O-T-S, nós, do inglês. E aí, quando a gente está espaçando eles uniformemente, é toda essa representação que a gente viu aí para trás. Só que se a gente fizer um espaçamento não uniforme entre eles, entre esses pontos de controle, a gente pode fazer uma coisa mais interessante. A gente pode justamente reforçar, colocar algumas funções, alguns pesos em cada um desses pontos. E quando a gente coloca esses pesos, a gente pode justamente expressar outros tipos de curvas. Curvas tipo cônicas, elipses, hipérboles e assim por diante. Justamente graças ao fato de que a gente pode ter um espaçamento não uniforme. E quando a gente fala desse espaçamento não uniforme, a gente fala dessa função, desse peso que a gente pode adicionar, é justamente uma variação, né, uma generalização das curvas base-spline, que é o NURBS, Non-Uniform Rational Base-Spline. O negócio é o seguinte, como que isso foi... qual que é a ideia disso aí? Ele pega justamente as equações que definem a função base-spline, e em vez de pegar uma única equação lá que vem da função de Bernstein, ele pega duas equações e faz a razão entre elas. E além de fazer a razão entre essas duas funções, ele espaça esses pontos, esses knots, de uma forma não uniforme
na nossa intervalo de parâmetros para justamente criar essa possibilidade de representação de objetos ainda mais complexos, seja no 1D, no 2D ou no 3D. Tá bom? Um outro jeito de enxergar isso seria como se fosse o uso de coordenadas homogêneas. Essa é uma representação ali que a gente até estuda um pouco em cálculo e tal. Mas eu não estou muito preocupado aqui com a questão matemática, eu estou mais preocupado com a ideia. E a ideia aqui é justamente essa. A NURBS, é um resumo, tá bom? NURBS permite a representação mais genérica de curvas graças a NOTs não uniformes no intervalo do parâmetro e dois, introdução de uma variável. Tá bom, gente? Então, esse que é o importante aqui que a gente tem que entender da função de NURBS. Vamos só ver algumas motivações, alguns exemplos matemáticos de como que isso acontece. Então, aqui a primeira motivação. Aqui a motivação é só fazendo relembrando. E, por exemplo, essa curva aqui, ela pode ser expressa justamente, essa aqui é uma curva que é do tipo ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey. Essa é a equação cartesiana. E quando a gente transforma essa equação cartesiana para uma equação paramétrica, a gente fala, x é igual a ty, e a gente substitui essa equação aqui na nossa reta, isola o y, isola o x, e a gente tem a representação em curva paramétrica de qualquer cônica. Porque isso aqui nada mais é do que a equação geral da cônica. Assim, todas as cônicas têm esse formato aqui, essa cara. Certo? E aí, quando a gente faz essa representação e monta esse cara aqui, a gente volta lá na equação do NURBS e a gente pode fazer essa construção de qualquer cônica variando qualquer um dos parâmetros. Vamos ver isso. Aí tem um pouco de medo. Coloca aí pra mim, quem que tá com medo? Quem que tá com medo? Coloca aí pra mim. Pois é. Então tá, gente, olha. O negócio é o seguinte. Eu não vou entrar no detalhe dessas fórmulas, tá bom? O seguinte. O que é importante aqui é que aqui a descrição, já não entendo as letras mais, é justamente isso. Esse cara aqui, é justamente a nossa fórmula, equação, né? Equação de NURBS. É isso cara aqui, Equação de NURBS nada mais é do que esse cara aqui. E ela é uma equação super genérica, porque ela justamente, olha, aqui tá vendo os WI e WK que a gente tem? São justamente esses pesos que a gente coloca nos nossos pontos de controle. E essa função NIP, ela é justamente a função base que gera essa matriz de coeficientes para o NURBS. Pensa assim, tá bom?
Então aqui tem uma representação, lembra aqui, ó, essa aqui é uma cônica, é o exemplo da cônica, e quando a gente vai colocando os pesos aqui, ó, a gente pode representar uma cônica maior ou menor, e a gente pode ir deformando essa cônica segundo esses pesos que a gente tem aí na nossa equação. Não quero ficar muito nesse slide. O outro ainda é mais impactante. Porque o negócio é o seguinte aqui, ó. Se a gente faz uma expansão daquela função de NURBS, a gente chega mais ou menos nessa equação aqui, ó, que é essas funções B aqui, elas nada mais são do que as funções de Bernstein, que são as funções elementares para se construir as B-splines. E aí, o que é interessante aqui desse slide é que quando você vai variando esses pesos aqui nessa equação, ó, a gente justamente tem diferentes tipos de cônica. Se a gente tiver o W1 menor do que 1, a gente vai ter uma elipse. Se a gente tiver o W1 igual a 1 nessa equação, a gente vai ser capaz de representar uma parábola. E o W1 maior do que 1, a gente é capaz de representar uma hipérbole. E a gente, brincando com esses pesos, a gente consegue representar qualquer tipo de cônica. Isso que é o importante do NURBS. NURBS é uma generalização das curvas B-spline para a gente representar qualquer tipo de cônica. Ele é um pouco mais pesado, mas tipo assim, em alguns pacotes gráficos, eles utilizam justamente isso para fazer a representação de qualquer tipo de cônica. O NURBS é tipo como se fosse: vamos desenhar curvas e superfícies e cônicas do jeito mais genérico possível, coloca um NURBS lá que vai funcionar. Quem que conseguiu entender o conceito do que o NURBS é? Conceito, gente. Não tô preocupado com matemática porque a gente não está fazendo um curso de pós-graduação em computação gráfica, tá bom? E que a gente veria isso tudo. Tipo, os algoritmos, a questão da derivação matemática de tudo, tá bom, gente? Eu quero conceito. Quem conseguiu entender o conceito aí? Tá. Então, eu anotei o conceito ali naquele slide. Na hora que estiver estudando, volta naquele slide, fixa aquilo, tá bom? Não se preocupem com a matemática, ninguém vai pedir isso para vocês. Eu que vou aplicar essa prova, eu não vou pedir para vocês ficarem fazendo demonstração matemática desse negócio aí maluco, tá bom? Conceitos. Legal, gente. Então, eu vou mover para o último conteúdo aqui. Eu acho que dá para terminar ele rapidinho, em 5 minutos, que aí a gente não fica atrasado com a nossa disciplina, tá bom? Isso aqui é um outro exemplo aqui de como é que a gente faria com a curva usando, né, como que a gente faria a distribuição do NURBS para plotar um círculo, circunferência. Mas aí eu quero chegar na rasterização. Rasterização na rasterização dos nossos polinômios, das nossas curvas. Porque o negócio é o seguinte, até agora a gente viu a questão da representação. Como que a gente representa uma curva? E a representação é usando curvas paramétricas. Então, curvas paramétricas é a representação. Curvas paramétricas, representação. Uma outra coisa é, beleza, como que eu vou plotar essas curvas? Lembra que lá, quando eu falei com vocês, olha, por que é muito importante entender como é que a gente plota uma reta? Porque quando a gente tem uma curva, o que a gente vai fazer a gente vai amostrar essa curva, a gente vai pegar diferentes pontos, né, diferentes partezinhas dessa curva, e entre um ponto e outro que a gente vai mostrar na nossa curva, a gente vai traçar uma reta. Então a gente vai traçar um tanto de reta para aproximar a nossa curva. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer aqui, ó. Aqui, vamos dizer que eu quero plotar uma curva assim, né? Eu posso fazer assim, ó. Uma reta assim, né? Peraí. Uma reta assim, 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 assim. Entendeu? Então eu vou representar um tanto de retas para justamente plotar essa minha curva. E aí eu tenho a aproximação das duas. Ok?
E aí, eu preciso de entender como que eu vou amostrar essa minha reta. O jeito mais tosco é esse primeiro jeito aqui. Que é assim, beleza, eu tenho... O primeiro jeito que eu tenho é justamente força bruta. Então, se eu tenho uma equação que é do tipo, sei lá, U de T, eu tenho uma equação de terceiro grau aqui, sei lá. C1 U elevado a 3 mais C2 U elevado a 2 mais C1 U mais C3. Tá? Vamos dizer que eu tenho essa equação aí. E aí, o jeito tosco é, beleza, eu pego no ponto zero. Eu quero uma curva no ponto zero. A minha amostragem é 0, sei lá, 0, 5, 10, 15. Sei lá, tá bom? Eu vou lá e jogo 0 nessa função. E aí eu avalio a função em 0. Aí, a outro caso, eu vou lá e jogo 5 na minha função. Aí eu avalio a minha função em 5. 3 na minha função. 10 na minha função. Vou lá e avalio com 10. Qual que é o problema disso? Por que é força bruta? Porque toda hora eu vou ter que fazer, ó. Quando eu jogo, toda hora eu vou ter que fazer, ó. Quando eu elevo a 3, eu vou ter que fazer 3 multiplicações vezes uma outra multiplicação aqui. Certo? Só para calcular esse tempo. Então, eu tenho 4 multiplicações aqui. Aqui eu tenho 3 multiplicações. Aqui eu tenho 2 multiplicações. Então, se a gente colocasse na ponta do lápis, eu teria justamente, vamos ver aqui, ó, 3 mais, não, eles seriam 4 mais 3 mais 2, 4 mais 3 mais 2 multiplicações, que seriam 9 multiplicações, 9 multiplicações, e quantas somas? 1, 2, 3, 4 somas, certo? Multiplicações e 4 adições, certo? Então a gente teria esse custo aqui. Todo mundo consegue ver esse custo aqui quando eu faço a avaliação desse polinômio, gente? Quem que conseguiu entender? Coloca aí para mim. Quem que está com dúvida? Tá tranquilo? Espera aí, deixa eu ver aqui se eu de C1, C2, aqui é C3 e C4. Obrigado. Obrigado, Sol. C1, C2, C3 e C4. Isso. C3 e C4. Obrigado. Mas conseguiram entender, né? Que a gente usa essas multiplicações. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou parar a gravação aqui agora.